Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui hoje e agora todas as quintas-feiras, né, para que a gente possa ter esse calendário certinho, né, nas aulas, para que vocês se dediquem também às outras disciplinas. Então, todas as quintas-feiras, a nossa aula de geografia aqui neste canal. Então, eu vou postar atividades para vocês na plataforma e sempre às quintas-feiras, né, encerra-se o período para que vocês me retornem essas atividades pelo planejador, tá? Ou aqueles que não têm acesso à internet de forma alguma, buscar na escola e retornar também o mais breve possível, tá bom? A gente vai continuar nosso material para finalizar a apostila do outro bimestre, algumas partes importantes que vocês não podem deixar de aprender, né? Nesse resto aí, nesse meio de ano, ok? Então, veja, na página 376 da apostila de vocês, nós vamos falar da questão do desemprego. Então, eu vou falando para vocês e vocês, de forma que vão acompanhando a aula, né, vocês vão aí assinalando as partes mais importantes também, assim como vocês estão acostumados a fazer lá na sala de aula, ok? Então, as partes que vocês acham mais importantes, grifem, né? Ou escrevam no caderno, façam as anotações conforme vocês estão acostumados para que nós possamos ter um bom desempenho neste ano um pouco aí atípico, ok? Então na página 376 nós vamos falar do desemprego. Falar do desemprego hoje não é algo tão difícil porque nós vivemos num país que hoje tem mais de 10 milhões de desempregados, pessoas que estão muitas vezes na informalidade, né, trabalhando aí, né, de forma que não tem seus direitos garantidos pela lei. Então é um caso muito sério e que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nesses termos e também que a gente possa aprender, né, o quanto é importante a escola para nós nos dias de hoje, quanto é importante também para que a gente possa se manter atualizado, ok? Então aí o desemprego está mostrando aí, então, falando para vocês, né, nesses 3 parágrafos. Então, entre eles aí no último fala que nos países ricos ou desenvolvidos, o índice de desemprego, né, em geral, é inferior a 6%. Que são esses países aí que nós estudamos lá no ano passado, no 8º ano. Então é só um lembrete, uma pincelada para que vocês não percam, né, o andar da carruagem, ok? Então aí está mostrando a imagem, né, do desemprego e tal. Então está mostrando aí que essa perspectiva, né, a solução, né, da questão do desemprego e a precarização do trabalho hoje em dia, né, está bastante alta. Então, a perspectiva é que às vezes não sabemos amanhã, né? Nós vemos hoje o avanço da tecnologia, da globalização, e isso vai levar também a alguns empregos e outros desempregos, que é o que nós vamos ver agora na página 376, aí mesmo, nessa mesma página, falando sobre a transformação do trabalho. Então veja, então tem várias denominações de desemprego. Então o primeiro deles aí é o desemprego tecnológico. Professor, o que é desemprego tecnológico? Nunca vi isso, né? É de tecnologia, sei lá, né? Igual vocês perguntam na sala de aula. Então veja aí, ó, são os avanços tecnológicos e informacionais e muitas tarefas realizadas por operários e passaram a ser feitas por máquinas ou robôs. Então, se antes eu tinha lá 4, 5 pessoas para fazer uma atividade na fábrica, mandou aquelas 4 pessoas embora ou mandou para outra área, colocou um robozinho ou uma máquina lá, né, que é para ficar mais fácil para vocês, uma máquina que faz serviço de 4 pessoas, né? E mandou essa pessoa embora, fez, né, não contratou ninguém, colocou o robô ou a pessoa está trabalhando em uma outra área. Então, desemprego tecnológico é isso, é provocado quando há substituição da mão de obra, né, humana pela tecnologia. Aí atrás nós vamos ver então desemprego estrutural ou crônica, né, que eu acabei de já mencionar para vocês também, que são aquelas colocações que eu sou formado, por exemplo, em uma área
e essa área minha acaba se defasando, acabou, não tem mais essa área para eu trabalhar. Eu tenho que fazer um outro serviço. Então, se por exemplo, eu sou formado numa área da, sei lá, na parte da indústria de fazer os parafusos, por exemplo, né? Vamos pensar assim, fazer o parafuso lá na área de serviço, né? Na minha fábrica, e de repente veio uma máquina que faz tudo. E a minha formação era fazer parafusos. Então, eu sou mandado embora, eu tenho que procurar uma outra área, sei lá, trabalhar no comércio, trabalhar né, nas fábricas, às vezes em outras colocações, né, na produção, enfim. Então, é isso aí então. E também tem a precarização do trabalho, que é importante a gente ver também, que é a degradação das condições de trabalhos conquistado pelos movimentos sindicais e trabalhistas, como salários, carga horária e férias. E se tornou uma realidade para os profissionais ainda conseguem manter seus empregos em algumas atividades. Ou seja, isso aí então, essa precarização do trabalho, aquele trabalho que é mais, vamos dizer, de periculosidade para o ser humano, tá? Então, a precarização. Então, são que eu não tenho garantia nenhuma, né, de cuidado com a minha saúde, às vezes no final do mês o salário certo, e aí vai. Um outro que não tem na apostila de vocês, mas é importante a gente ressaltar, é sobre desemprego sazonal. O que é desemprego sazonal? É aquele desemprego que antes as pessoas vêm, por exemplo, aqui na nossa região tem bastante plantação de morango. Eles vêm para cá, saem lá do norte, do nordeste, vêm para cá, trabalham na colheita de morango, acabou a colheita, eles vão embora e estão desempregados. Isso é, então, desemprego sazonal, é por período, por épocas. Ok? Entenderam? Depois, aí, o aumento da informalidade, do subemprego, são aquelas pessoas que trabalham, muitas vezes, camelôs, são pessoas que trabalham, muitas vezes, na informalidade, né? Então, autônomos, os ambulantes, né? E esses trabalhadores temporários, ok? Virando a página, tem duas atividades, façam, é bem fácil, né? Só responder, lembrando que vocês têm até quinta-feira também para devolver a atividade pronta, ok? A dinâmica populacional, nós vamos ver essa mudança nesse entra e sai de pessoas dentro e fora de um país ou outro, né? Essas imigrações. Então, vocês veem aí na página 380, vocês conseguem observar os movimentos migratórios de 1834 a 1914, né? E depois, já em 2008. Analisem bem essas imagens, vê o que vocês conseguem. Depois podem me retornar também, ok? Então, olha aí a questão da Europa, né, dos Estados Unidos, tá? Na página 381 são os fluxos de trabalhadores, então a gente já falou na sala de aula, que é aquela fuga de cérebro, lembra do ano passado? Lá do continente africano, que a gente estudou? Então, é a mesma coisa. Fuga de cérebro, né? E depois tem aí embaixo a concentração de imigrantes em 2017, né? Esses países com maior número de imigrantes. E qual será o país, hein? Olha só, primeiro ao último. Então, olha só essa rota. Não vou falar, porque vocês estão acompanhando na apostila e vocês vão interpretando os gráficos, tá bom? Muito importante. Virando a página, fala também sobre xenofobia 382. Já falamos também. Depois, 383 são as migrações religiosas, que são esses deslocamentos de pessoas pelo mundo, né, provocado aí pela religião. Então nós temos aí a cidade de Meca, na Arábia Saudita, né, que lá os muçulmanos, os seguidores do islamismo, devem visitar pelo menos uma vez na vida. Então é nessa cidade aí na Arábia Saudita. Então vocês podem olhar a imagem, olha só, parece um formigueiro, não é? E depois também tem Jerusalém, em Israel, né, que recebe milhares de peregrinos das diversas partes do mundo, considerada a cidade sagrada para as três religiões. Qual que é mesmo? Catolicismo, judaísmo e islamismo, ok? Catolicismo, judaísmo e islamismo. Depois uma outra cidade que recebe bastante de pessoas também, né, às vezes do mundo inteiro também, né, bastantes pessoas visitam, é a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, que é o destino de todos os católicos do Brasil. É o maior centro mariano do planeta, ok?
Virando a página, migrações e refugiados. Então, primeiramente aí, o que são refugiados? Olha só, o segundo parágrafo, que são essas pessoas então, né, que deixam o seu país de origem, deixa a sua terra e vai para outro país porque ela está sofrendo ou perseguição religiosa, ou perseguição política, tá? Ou por problemas de guerras. Tudo isso então leva a essas pessoas a migrarem de um país ao outro, lembrando que os refugiados eles são forçados a sair das suas terras, de seus países, tá? De seus países. Muitos deles acabam ficando em grandes campos de refugiados, né, que são áreas construídas para receber esses deslocados, esses refugiados. Então, tem alguns exemplos aí na apostila de vocês, na América do Sul, né, que são os países que mais, né, que é oriunda, América do Sul, África e Ásia, da onde que a maioria desses refugiados vem. Aqui na América do Sul, tem um país bem do ladinho nosso, né, da capital Caracas, né, que é um país que tem uma ditadura, que é a Venezuela, que só, para vocês terem uma ideia, no ano passado, de 2019, recebeu 37 mil venezuelanos. O país passa por uma grave crise política e econômica, por isso que Pacaraima é a entrada desses imigrantes para o Brasil e para outros países da América também. Também tem um país na América Central, que nós já estudamos no passado, que é o Haiti, que infelizmente muitos haitianos deixam suas terras, né, o seu país, por causa da pobreza, ok? Inclusive na nossa cidade tem bastante haitianos, né, vivendo aqui no nosso município, não é verdade? Que vêm trabalhar nas indústrias, atraído principalmente por esse setor, ok? Estão entendendo? Olhem bem a apostila, deem uma lida, né, mais uma vez. Se tiver dúvida, me chame, ou procure também na internet, que fica mais fácil aí para que vocês possam tirar as suas dúvidas, ok? Os refugiados ambientais é o mais fácil, né? Que talvez, eu não sei se você já deve ter ouvido ou não, mas são aquelas pessoas que deixam também as suas terras, né, o seu país, por problemas ambientais. Por exemplo, a questão dos haitianos. Muitos haitianos estão deixando o país lá na América Central, né, na ilha, porque no ano de 2010, desculpa, teve um grande terremoto que acabou com o país. Então muitos haitianos, né, perderam suas casas, famílias, então deixaram esse país porque é praticamente insustentável se viver lá. Inclusive, tropas brasileiras auxiliaram bastante no passado, hoje mais poucas, os nossos irmãos haitianos, ok? Então, por exemplo, na Oceania, que nós vamos estudar daqui a pouco, nós vamos ver também que muitos refugiados ambientais estão deixando lá algumas ilhas oceânicas, porque as águas estão cada vez, né, estão cada vez mais aí atingindo a casa das pessoas, né? Então, atingindo alguns países. Não tem para onde fugir, não é? Como é que vai lutar com a água? Então, o mais fácil é deixar tudo para trás e ir para outro país. Isso é um refugiado, né, ambiental, ok? Alguma dúvida? Se sim, me chame no privado, busque, né? Então, aproveite bastante esses nossos momentos, ok? Na página seguinte, tem algumas atividades também, né? Então, podem fazer até a página 389, ok? Para que vocês possam aí aprender bem e assimilar o conteúdo. É um conteúdo bem fácil. Nós já trabalhamos alguns termos do ano passado, quando a gente estudou o continente africano. Então, é de fácil visualização aí para vocês, ok? Então, no planejador tem as atividades. Vou postar para vocês também uma reportagem falando dos venezuelanos, né, as atividades. E aqueles que não têm de forma alguma como fazer por lá, busquem a escola. Mas priorizem, tentem fazer pelo planejador da Iônica. Tem dia que funciona, tem dia que não, mas tentem
fazer as atividades por lá, porque às vezes sobrecarrega muito. Ok, pessoal? Então, até a próxima quinta-feira, nossa próxima aula.